O Edson Barbosa sempre se manteve lutando com os melhores lutadores da categoria peso leve. Para você ter ideia, ele enfrentou Justin Gaethje, Khabib Nurmagomedov, Anthony Pettis e Tony Ferguson. Desses, todos foram campeão da categoria, linear ou interino. E mesmo depois de ter descido para o peso pena, ainda assim não teve vida fácil, sempre enfrentando adversários duríssimos como Dan Ige, Shane Burgos, Giga Chikadze e entre outros. Como na época invicto Bryce Mitchell e na sua última o duríssimo Sodiq Yusuff, que estava 6-1 no UFC. E depois de passar por todas essas durezas, o brasileiro não teve direito a uma colher de chá, já que no evento desse último sábado, o Edson Barbosa foi emparelhado com outro invicto, o inglês Lerone Murphy, 13-0, luta duríssima contra outra promessa com cartel perfeito. Enquanto o Edson Barbosa, apesar de vir em uma boa fase, com 2 vitórias seguidas, já está com os seus 38 anos, já está caminhando para o fim da carreira, enquanto seu adversário provavelmente está no seu auge físico. Mas apesar dessas adversidades, eu não via essa como uma luta ruim para o Edson Barbosa. Afinal, o Lerone Murphy é um striker, ou seja, ele não iria trocar com o brasileiro, que é um dos melhores lutadores no quesito trocação dessa categoria. Por conta disso, o Edson poderia usar nessa luta o que ele tem de melhor, e não ser anulado por um wrestler que iria querer quedar. Mas enfim, a luta aconteceu da seguinte forma: o Edson começou a luta bem, andando para frente com agressividade e usando muito bem os chutes na perna. Mas quando o brasileiro começou a ser pressionado pelo Murphy, a luta começou a mudar de figura, e como o inglês estava mais rápido, ele estava conseguindo conectar os golpes de mão, principalmente seus jabs. Perto do final desse primeiro round, o brasileiro pegou no clinch do Muay Thai para dar uma joelhada, e acabou escorregando e ficando por baixo. Mas mesmo o Edson estando por baixo, ele conseguiu acertar uma pedalada que quase nocauteou o Lerone Murphy. E talvez se tivesse um pouco mais de tempo nesse round, o brasileiro poderia conseguir a vitória. Então por causa dessa pedalada no final, eu tinha visto vitória do Edson Barbosa nesse primeiro round, assim como um dos juízes. Os outros dois já viram a vitória do Murphy nesse primeiro round, o que é super compreensivo. Agora os outros rounds foram praticamente iguais, já que o Edson Barbosa começava um pouquinho melhor pressionando, mas o Lerone Murphy, que estava sentindo chutes na perna, trocava de base e começava a pressionar na luta. E o Edson Barbosa sempre teve dificuldades contra adversários que colocam pressão nele. E não foi diferente nessa luta, bastava o brasileiro ser pressionado para ele se perder no combate e receber muitos golpes. Toda vez na luta que o Edson Barbosa andava para frente, a luta ficava equilibrada, mas bastava o Lerone Murphy andar para frente para ele levar uma enorme vantagem na luta. Dá para ver o quanto o Edson fica desconfortável quando é pressionado, parece que ele não sabe o que fazer. Por conta disso, acabou recebendo muitos golpes e parecia que em vários momentos ficou perto de ser nocauteado. Essa luta até me lembrou um pouquinho a última do Edson Barbosa contra o Sodiq Yusuff, onde o americano começou a luta pressionando o brasileiro e quase conseguiu o nocaute. Mas o Edson Barbosa conseguiu resistir à pressão e quando o Yusuff cansou, o brasileiro conseguiu reverter. E na luta desse último sábado estava acontecendo a mesma coisa, com só um probleminha. O Lerone Murphy não cansou, o que fez o brasileiro levar uma surra em quase todos os rounds, recebendo muitos golpes do segundo round para frente, com destaque para o quarto, onde o inglês conectou um total de 59 golpes significativos no round, contra apenas 15 do brasileiro. E no total, Lerone Murphy conectou 220 golpes significativos, mais que o dobro do Edson Barbosa, que conectou apenas 79 golpes significativos na luta. Ou seja, o brasileiro foi muito guerreiro por ter aguentado essa quantidade absurda de golpes, e mesmo assim ter feito 5 rounds de luta. Mas no fim não teve dúvida, o Lerone Murphy venceu na decisão unânime. Bem, eu antes dessa luta não achava o Lerone Murphy grande coisa, mas acabei quebrando a cara. E agora que ele vai entrar no ranking, vou ficar de olho nele, porque ele me impressionou muito nessa luta, principalmente pela velocidade e pelo volume de golpes. Vamos ver quem será o próximo adversário dele, porque eu estou ansioso para ver ele ser testado contra outros nomes dessa categoria. Já para o Edson Barbosa não tem muito o que dizer, o jogo não casou e ele acabou sendo derrotado. Eu não acho que a idade influenciou grande coisa nessa luta, pelo contrário, para mim o Edson lutou bem, mas enfrentou um adversário melhor, então não acho que ele precisa se aposentar. Ainda dá para ele fazer muitas lutas interessantes pela frente, só tem que corrigir alguns buracos no seu jogo. Precisa arrumar respostas melhores quando ele está sendo pressionado, mas com a experiência dele, não sei se isso vai mudar, já que macaco velho não aprende truque novo. Mas só com as ferramentas que ele já tem, ainda pode trazer dificuldades para muitos dessa categoria, e fazer ainda muitas lutas boas, já que antes dessa luta ele estava vindo de 2 vitórias.
Ou seja, ainda tem lenha para queimar e pode ser um ótimo porteiro para essa categoria peso-pena. Mas é claro, tudo que eu falei nesse vídeo foi a minha opinião e eu quero saber a de vocês. O que acharam da performance do Edson Barbosa? Acham que ele tem que se aposentar ou ainda dá para ele fazer lutas boas? Deixa aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Eu tô voltando pouco a pouco a postar aqui no canal. Então por favor, deixe seu like para eu saber que vocês estão gostando. Se inscreve no canal também, clicando no botão vermelho aí embaixo. Eu preciso da sua inscrição para o canal continuar crescendo. Então é isso pessoal e até o próximo vídeo.